O que vocês querem saber? O que vocês estão curiosos pra saber? Tucupi! Sim, tá bom, vamos lá. Gente, eu vou falar coisas que... tem coisa que eu não sei se eu posso falar, ou sei lá, se tem problema. Acho que não tem problema, na verdade. Mas Tucupi, gente, o Tucupi... Ele teve aquele negócio lá... que eu barganhei a vida de alguém que eu amava, né? Da passagem ali pra segunda temporada. E, na verdade, tinha que ser o Tucupi, porque a pessoa que faz o Tucupi ia fazer outras coisas dentro do Arcanis. E aí não ia entrar tanto. E aí que a barganha, na verdade, já foi planejada pra ser o Tutu, né? Porque ele não ia entrar, então aquilo foi de propósito mesmo. Só que aí, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei exatamente o que aconteceu, tá? Não sei se alguém me falou isso. Não sei. Pelo que eu me lembre, eu não sei, não vou falar que eu não sei se é 100% verdade. Mas eu acho que a Choque ficou com sentiu muita falta do Tutu. E pediu pro Taíra, eu acho, pra reverter isso. Não sei, alguma coisa assim, tá? Posso estar falando mentira, posso? E aí o Tutu, gente, ele voltou. Ele não ia voltar. Ele ia voltar, na verdade, só no final, quando o fluxo fosse restaurado lá, que teve uma época que o fluxo foi restaurado, né? Que nem o Medo falou. Mas... Não, ele falou isso? Não lembro, mas ele ia voltar só quando o fluxo fosse restaurado. E aí acho que a Choque pediu pro Taíra alguma coisa pra ele poder aparecer de vez em quando, que fosse pra ela matar saudades. Acho que foi alguma coisa assim. E daí por isso que ele apareceu, porque não era pra ele aparecer mais, entendeu? Só quando o fluxo fosse restaurado. Foi isso que aconteceu com o Tutu. A Circe, na verdade, foi o ator que me chamou de Circe lá, mas ele chamou de Circe da própria cabeça. Não tinha nada a ver com Circe. Essa história ela foi construída. E aí que ele usou o nome de Circe, eu falei com o Taíra e ele falou, tá, então vamos usar Circe, já que ele falou Circe. E aí que o Taíra que deu a sigla pra Circe, né, que era... Qual que era a sigla de Circe mesmo? Carolina, implementação de retorno cronológico estável, lembrei. Então ele deu essa sigla, o nome de Carolina foi porque é meu nome, e eu achei que seria muito legal, né, ter o meu nome ali na personagem. Porque... o roleplay do Minecraft é diferente do roleplay do GTA, né? Pra mim, no GTA, assim, embora tenha algumas referências que são da minha vida, tipo falar italiano, algumas coisas assim, a gente tenta manter um pouco mais distante da realidade, né? Mas no Minecraft, meio que as coisas acabam dando uma misturada. Então, foi isso. A realidade é que a minha história como Circe, como a Cafã... E aí, gente... A realidade é que a história da Cafã e a história de Circe, quem fez foi o Taíra, maior parte, porque... O que aconteceu? Vamos lá. A primeira temporada de Arcanis, tá? Eu comecei a participar, depois eu não tava conseguindo entrar muito, porque GTA era, né? É o meu principal conteúdo. E eu não conseguia dar tanta atenção pra Arcanis quanto eu gostaria de dar. Então eu me sentia muito deslocada do que estava acontecendo. Eu sempre chegava e tinha acontecido muita coisa. E eu sempre ficava meio deslocada. Mas eu não queria sair do Arcanis. Então, o que eu pensei? Eu fiquei naquele tempo ali, falei que eu tinha saído pra fazer o treinamento, né? Combinei pra fazer treinamento secretário, combinei com o Taíra isso. E aí, quando eu voltei, as coisas começaram a rolar loucamente. Sabe, eu acho que daí eu encaixei na história do Arcanis. Mesmo tendo faltado muito. E aí que eu voltei, então, com essa história da secretária e tudo começou a meio que encaixar. E aí começou a rolar a história com o Araldo e tudo mais, que as coisas foram indo. Não tinha planejamento nenhum pra aquilo. Nenhum mesmo. Então, as coisas foram acontecendo, a gente foi encaixando na história... E foi fazendo super sentido, sabe? Naquela primeira temporada eu não tava destinada a eu ser filha do Araldo. Tanto é que era tudo roleplay o mais orgânico possível, sabe? Eu ia sentindo as coisas, ia fazendo, o Taíra ia sentindo as coisas, ia fazendo. E aí, na segunda temporada, o pessoal do Arcanis, né? Tinham todas as pessoas que iam participar do Arcanis, segunda temporada. E aí eles pediram pra enviar um formulário sobre a história que você queria seguir. Só que a minha história... ela tava muito atrelada à história principal, que era em relação ao Araldo. Aí eu mandei mensagem pro Taíra e falei, você quer que eu preencha um formulário falando mais ou menos o que eu acho, assim? Mas eu falei, mas é meio difícil de dizer porque
a minha história meio que ficou nas suas mãos, né? E ele falou, não se preocupa, deixa que a sua história eu faço. Aí eu falei, tá bom, então tá. E foi isso que aconteceu. E foi isso que aconteceu. Então, o Thaí foi me encaixando na história conforme fazia sentido. E aí acabou que eu realmente virei filha do Araldo, neta do Marcos, né? E aí as coisas foram desenrolando. A primeira vez que você encontrou com o Nick na primeira temporada foi proposital? Vocês combinaram de se encontrar? Não fazia a mínima ideia de quem era. De quem ele era. Não fazia a mínima ideia, eu não conhecia, nem off. Eu só simplesmente surgi naquele lugar e as coisas começaram a acontecer. Foi isso. Fala um pouco dos detalhes da skin da Circe. Gente, a skin da Circe, eu vi um monte de gente falando que tava meio, tipo, muito super heroína demais e tudo mais, mas eu acho que a vibe era pra ser diferente mesmo, por conta de poderes, né? Porque era um negócio diferente, ela já não era mais normal, ela tinha poderes, né? A partir daquele momento. Então eu mandei fazer aquela skin, mas eu modifiquei bastante a skin. E eu mandei exatamente como eu queria. Ficou bem do jeito que eu queria. Era pra ser azul ciano e amarelo daquele jeito, porque eu queria que fosse daquele jeito, sabe? Era pra ser uma vibe. E aí, eu acho que até eu falei pra vocês porque eu ia falar sobre isso, né? Eu lembro de eu falando alguma coisa, me lembro depois. Mas é pra ser uma mistura de Winx com Sailor Moon, assim. Winx foi... A flora de Winx é uma das referências pra skin. A roupa. A referência, né? Não é exatamente a mesma roupa, é uma referência. Entenderam? O que você achou do final da Arcanis eu achei maravilhoso, porque foi uma coisa que ninguém tava esperando. Ninguém tava esperando. Eu vou falar pra vocês. Aquele final acabou daquele jeito por conta de decisões que todo mundo tomou dentro do roleplay. E eu não sei exatamente quais foram as decisões, porque o Thaís nunca falou. Nunca falaram pra gente. Mas eu chuto, uma percepção minha, que foi porque tava todo mundo desunido. Porque todo mundo apontava o dedo um na cara do outro, ninguém se unia, sabe? Na primeira temporada era todo mundo um pouco mais unido. Na segunda, ficou todo mundo suspeitando, todo mundo ocultava informação. Então, a gente não jogou como uma equipe. Sabe? Então, meu palpite é que a temporada acabou daquele jeito porque tava todo mundo muito desunido. Muito desunido. Tinha algumas panelinhas, alguns grupinhos, tava muito separado. Sabe? A galera tava mais querendo achar culpados no meio. Entenderam? Era pra acontecer ligação infiel do Trevor? Gente, o que aconteceu com o Trevor eu não sei. A realidade é que eu não sei o que aconteceu em relação ao Trevor. Eu acho que o roleplay dele com o Nick ia ser desligado já. Por conta de tudo que tava acontecendo, todo o hate que tava acontecendo. Por conta de ele não ser, tipo... começo ficou próximo, e depois não tava mais próximo, e daí começou a rolar um hate nas redes sociais e tudo mais. Então eu sinto, é um palpite meu, tá? Que o roleplay dele provavelmente já seria desligado por conta disso, eu não entendi porque eu fui junto nesse roleplay. Eu acho que talvez tava meio associado, eu não sei, mas eu acabei indo junto nesse roleplay. E assim, eu entendo porque talvez, eu não sei se foi pedido do ator, ou se, não sei. De verdade, eu não sei o que foi. Não foi pedido meu. Mas, sinceramente, eu não sei se ele gostava de passar muito tempo com a gente. De verdade, o ator, assim. Não sei se encaixava, talvez. Porque eu sinto que ele gostava de passar muito mais tempo com as outras mães que nem eram mães, que acabaram virando, né? Eu acho que por questão de gostos e tudo mais, assim, né? Acho que não batia, talvez, com o meu gosto pessoal, os meus assuntos e tudo mais. Então, não sei o que aconteceu. Tomei de tabelas e tudo, mas tudo bem, sabe? Mas acho que foi tudo bem. Eu só não aceito aquela justificativa do roleplay lá porque, poxa, tipo assim, não foi por falta de tentativa minha, sabe? Eu senti muito que eu me esforcei o tempo todo pra poder ficar perto, eu chamava pra ficar perto, mas não adianta você ficar chamando a pessoa pra ficar perto, você não quer ficar perto. Tipo assim, é isso. Tá tudo bem. O que você achou sobre a Bia Monster, sua irmã? Ela não é a minha irmã. Eu acho muito engraçada, a Bia é muito engraçada. Muito engraçada mesmo. Foi muito divertido. Gente, eu não vou falar do Braço da Moon porque isso é roleplay. Se tiver uma outra temporada, pode ser que role isso. Isso não aconteceu. Não vou falar do negócio que não aconteceu.